Bom, vamos a outro exemplo de criação de tabela. Aqui eu tenho diversas tabelas e uma tabela que é interessante demonstrar é a tabela de manutenção. A tabela de manutenção tem uma característica de ter uma chave composta por 4 atributos, tá? Sendo que parte desses atributos, como a placa e o próprio código da manutenção, estão vinculados a outras tabelas. Então, se nós olharmos aqui, por exemplo, o código de manutenção aponta para tipos de manutenção. Placa aponta para o veículo. E eu tenho mais uma chave estrangeira, que é o número da autorização, que aponta para a tabela autorização. Então, considerando que as demais tabelas todas já existem, vamos ver agora o create table da tabela manutenção. De novo, o processo de escrever create table manutenção e a partir de agora começar a definir os campos que estão na tabela. O primeiro é a placa, né? A placa que é um char de tamanho 7. Novamente ressaltar que este campo precisa ser definido aqui como not null, porque é parte da chave primária. Tá? Data da manutenção, que é um tipo date, que é um tipo muito utilizado para representar uma data num formato tradicional, né? Dataman, e horaman, que é um tipo time. Tá? O tipo time, como o próprio nome diz, é um campo para representar uma hora. Tá? Not null aqui e hora de manutenção é um time not null. Todos eles not null porque eles farão parte da chave primária. E por último eu tenho code_man, que é o código do tipo da manutenção, neste caso. Também not null é mais um dos campos da chave primária neste caso. Tá? Então eu tenho aqui os campos da chave primária. A partir de agora eu tenho descrição da manutenção e valor pago. Descrição é um varchar 100. Né? Deskman foi chamado, né? Varchar de tamanho 100. Uma dúvida que muita gente às vezes tem, diz, eu devo chamar de descrição ou descrição man com manutenção, o prefixo da tabela é interessante colocar no nome do campo. Não há um padrão, né? Depende muito, mas normalmente a gente só coloca o prefixo da tabela em alguns campos da chave ou campos que, por exemplo, podem ser referenciados em outras tabelas. Aqui eu acabei colocando deskman, mas é apenas uma forma de referenciar esse campo para saber que é a descrição da manutenção. Não há um padrão pronto que deva ser adotado em todos os casos. Tá? Então, o valor pago, o valor PG, que é um decimal 11,2, e aí é importante salientar que valor PG, os valores decimal, do tipo decimal, eles sempre têm um comprimento, ou seja, quantos dígitos eu vou permitir ao cadastrar esse valor, e como ele é um campo que não é apenas orientado a valores inteiros, ele pode ter valores fracionados, quebrados, eu tenho que dizer quantas decimais ele suporta neste caso. Tá? E aí, aqui eu tenho depois quantidade, é mais um decimal 11, e o número da autorização, que é um int. Tá? QTDE, que é mais um decimal 11,2. Tá? Não é not null. Agora, num out é o campo que vai apontar para o número da autorização de saída desse veículo para fazer essa manutenção, é um int, e aí ele é not null, porque é obrigatório que aponte para alguma autorização. Então agora eu começo a definir as constraints. Como é de praxe, a primeira constraint é pk manutenção, que é a pk da tabela manutenção. Primary key. E agora, um aspecto importante, não existe mais de uma primary key numa tabela. Mas tem 4 campos na primary key. Ok, é uma primary key composta por placa, data, manutenção, hora, manutenção e código da manutenção. E essa é a definição da chave primária da primary key. Tá? Então é uma primary key composta, portanto, os campos vão aqui entre parênteses. Não vem ao caso aqui a discussão se é bom ou não ter chaves compostas, mas nesse caso, por ter um projeto que previa uma chave composta, foi usado dessa maneira. Agora vamos para as FKs. A primeira FK é a placa. Placa manutenção. A placa na tabela manutenção forma uma FK. Tá? Então aqui eu tenho uma foreign key, que é a placa, e ela faz uma referência a veículo, tá? Que é a tabela
que a placa é a chave primária. Tá? Então essa é a referência que eu tenho. Aqui eu posso copiar, né, para ficar um pouco mais rápido, né? Copiar aqui todo esse comando aqui. Por quê? Porque basicamente uma constraint tem a mesma estrutura. O que vai mudar é o campo, o nome dela e a tabela para a qual ela aponta. Né? Então eu vou copiar aqui, tá? Ctrl C, e aqui eu vou Ctrl V. Tá? Depois eu vou aproveitar para colocar mais um Ctrl V, porque eu vou ter mais constraints. Né? Então, em vez de ficar a placa, qual é a constraint que eu quero definir chave estrangeira agora? O código da manutenção. Code man. Então, o campo é o code man, aqui na foreign key. Né? O campo é code man, referenciando a tabela que se chama, vamos olhar lá no nosso diagrama, tipos man. Essa é a tabela que existe e que é apontada por esse campo, tipos man. Aqui no caso agora, a próxima chave estrangeira que nós temos nessa tabela é o número da autorização. Num out. Na tabela de manutenção, o campo, portanto, aqui é num, tá? Num out. Referencia a autorização, porque esse atributo, o objetivo dele, é que toda vez que alguém vai fazer uma manutenção num veículo, tenha sido cadastrada previamente uma autorização para sair com esse veículo. E quando eu cadastro a manutenção, eu indico qual é o número da autorização que permitiu que a pessoa levasse o veículo para a manutenção, por exemplo. Tá? Foi criada a tabela, aqui agora, se nós vamos olhar, temos mais essa tabela, tá? De autorização já havia, e eu tenho agora a manutenção aqui, que é a tabela que nós acabamos de criar. Então vejam que quando a gente olha aqui, tem as constraints também todas, aqui a constraint PK, né, as FKs todas separadas. Então esse é outro aspecto importante, pessoal, para mostrar que eu posso ter campos que estão em mais de uma constraint. No caso da placa e do código, ele faz parte da chave primária e ele é uma outra constraint que estabelece a integridade referencial com a tabela veículo nesse caso.